Estamos de volta com o programa Educação e Eles, e hoje estou tendo a imensa oportunidade de receber aqui, e estou tremendo porque estou com uma jornalista no programa, a nossa querida Thelma. Thelma, nós podemos dizer que hoje a televisão tem condições de educar? A TV educa? Edson, eu sou bastante crítica em relação a isso. Eu acho que a TV deseduca. Deseduca. Se é que, né? A TV não educa. Eu entendo, assim, que a TV ela teria esse papel se ela não fosse uma TV comercial, né? Sim. Porque a gente tem a distinção entre o que é TV educativa e a distinção legal, né? Regida por lei. As emissoras públicas e os segmentos comunitária, universitária, estatal, né? Que são segmentos que teriam, digamos assim, a responsabilidade de atender a parte da educação. Vamos só brecar, porque assim, quando eu não entendo, eu pergunto, porque eu acho que o telespectador não vai entender. Então, nós temos a televisão comercial, nós temos vários tipos de televisão. Sim, olha só, nós temos assim, por exemplo, primeiro começa que a televisão no Brasil, ela precisa de uma concessão do Estado para poder operar. Então, por exemplo, aí vem aquelas histórias de como são feitas essas concessões públicas, né, para você operar uma TV. Mas vamos deixar isso à parte, porque isso dá um outro programa. Na realidade, existem legislações específicas para cada tipo de TV. Por exemplo, as TVs a cabo são regidas por uma legislação. Que isso surgiu na década de 80, né? Quando vieram as TVs por assinatura e tudo mais. Quando teve o regime militar, foi criada a TV educativa. Sim. Então, ela é regida por uma legislação que está bem ultrapassada, mas que é ela que está vigente até hoje, que ela regulamenta o que é uma TV educativa. Ela tem que ter um estatuto, ela tem que, né, trabalhar dentro do âmbito da educação e tudo mais. E as TVs comerciais, que são regidas por uma legislação específica. A gente percebe que trabalhar com TV educativa hoje é muito difícil, porque dentre as limitações está a venda de espaço. Ela não tem quem mantém. E produção televisiva é muito caro, né? Uma câmera, todo o equipamento que você precisa, as ilhas de edição, enfim, os estúdios, iluminação, é uma coisa... Fora isso, que quase que 90% do orçamento de uma emissora, isso eu fiquei sabendo no encontro de TVs públicas, quando eu fui diretora de radiodifusão da Rádio TV Unifev, eu participei de um encontro, né, de TVs educativas para fazer a transição das emissoras desse segmento para TV digital. E aí lá foi dito a dificuldade que cada um tinha, porque ia estar enfrentando o desafio, né, com equipamento digital, em termos de recurso financeiro. Eles diziam que 90% do orçamento da emissora era para pagar a folha de pagamento. Então tem mais essa questão que é complicado. Então, assim, as emissoras educativas, elas não têm esse incentivo, né? Elas têm que gerir o recurso, normalmente vinculado às instituições financeiras, às instituições educativas, que também passam por dificuldades, né? Porque, Entendi. Né, tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Aí entra, por exemplo, o MEC, alguma coisa assim? Ou... Não, é tudo pelo Ministério das Comunicações. Entendi. Ela não tem vínculo com o MEC. Ela deve ter parcerias e coisas assim, mas não entra, não. Isso é regido pelo Ministério das Comunicações, que é ele que regulamenta toda a telecomunicação no Brasil. Entendi. Agora, com relação à TV educar, se a gente pega, por exemplo, a dificuldade que as emissoras que são desse segmento, que poderiam trabalhar com educação, as dificuldades que elas encontram e a audiência que é baixa. Sim. Então a gente vê que é trabalho de formiga. Você pega uma TV Cultura, por exemplo, você vai comparar o índice de audiência, um programa que tem aí 20% de audiência, é um programa super bem aceito. Sim. Você entendeu? É um índice muito bom de audiência. Agora você pega, por exemplo, um jornal nacional, um jornal da Band, um outro jornal, eles vão bombar de audiência. Mas eles são mantidos, têm todos os recursos possíveis, né? E eu acho assim que
Do ponto de vista da educação, a gente vai falar assim, nossa televisão está num caminho difícil. Além dessa questão da tecnologia que a gente falou no primeiro bloco. Sim. Tem a questão também do teor, né? Da necessidade de vender, porque é uma mercadoria, ela precisa girar, ela precisa vender, ela precisa ter patrocínio, ela precisa ter... Então, isso gera interesses econômicos. Por exemplo, quem imaginaria que essas pessoas que estão sendo delatadas, que estão participando das delações, eram anunciantes das emissoras de televisão, né? Que o artista que você via ali comendo aquele produto era o artista da Globo que você, da novela das 9 que você estava simplesmente, era apaixonada por ele, acompanhou toda a carreira dele, né? Sim. Então é difícil. Eu acho que a TV, ela não tem esse papel de educar, a TV comercial. Quem tem papel de educar é o Estado, para que ele tenha uma população que assista a TV com uma visão mais crítica e que filtre esse tipo de conteúdo, né, que a gente vê hoje, banalização, né? A gente percebe que espetacularização, sensacionalismo, essa banalização gera uma sensação de que mais uma denúncia, né? Que eu estou citando muito o caso da Lava Jato, que é o que a gente tem visto só na televisão, né? Esse momento triste que a gente está vivendo de corrupção no país. Então, se isso passa, é porque ainda tem público. Sim. Se tem público, esse público está assimilando um conteúdo de baixo nível. Digamos que a educação viria se o povo tem educação, se as pessoas têm educação, se o Estado fosse filtrar. mais responsável com a educação e tivesse colocado, investido mais nas escolas, na formação de professores, na manutenção desses professores, para que eles também não adianta só investir, eles têm que dar continuidade, os professores têm que se capacitar, né? A escola tem que oferecer, acompanhar esse momento de tecnologia que a gente vive, né? E tudo mais. Eu acho que nós teríamos uma população com mais condição, mais crítica para poder, como acontece, por exemplo, em países europeus. Tem um país, por exemplo, na Inglaterra, que as TVs públicas são as TVs mais assistidas. Na Itália, eu acho que tem a RAI 1, 2, 3, e são todas estatais. São estatais. Né? E tem programação de nível altíssimo e a população assiste. Né? Ninguém aceita lixo. Se eu não me engano, na Inglaterra, eu não vou dar como verdade isso, mas na Inglaterra, por exemplo, você paga pela programação, mas você tem o domínio da programação. Você pode tirar aquela programação que está forçando muita barra. Eu vi isso de um palestrante o Leão Serra, que é um pesquisador de TV, da área de segmentação pública, que ele fala sobre a Inglaterra. Né? Me coçou a língua de perguntar assim, Thelma, quais os programas que você tiraria se você tivesse o poder? Mas eu não vou fazer essa pergunta, fica tranquila. Eu mesma me perguntei quais os programas eu tiraria um monte, mas tudo bem, não vamos. Acho que ficaria vazio, né? Nem as telenovelas está dando, porque está uma repetição, né? Pois é. A gente percebe que a nossa literatura é tão rica, caramba. Mas a história tem uma pequena história voltada para a educação, quando a gente pensa nos telecursos, né? Naqueles iniciais. É verdade. Né? Aí é no sentido estrito senso da palavra educação, né? Isso. Que seria, a educação por formal, exemplo, né? A educação formal. Sim, os telecursos. Eu acho que... Só também, que eu me lembro, acho que é um resquício do Mobral, que veio lá atrás, né? Que foi o curso de alfabetização e tudo mais. E eram bem produzidos, né, Thelma? Eu me lembro, eram bem feitos. Eram bem feitos. E hoje não é mais telecurso que chama, hoje chama... Me fugiu o nome. Mas existe ainda? Então, eu dizer bem a verdade, eu não ando acompanhando mais. Mas assim, eu nunca ouvi falar mais assim em algum tempo. De bem cedinho, se você acordar, TV Cultura pioneira, se mantém firme e forte. Mantém firme a coisa. Porque uma forma de... É muito importante aquilo, eu acho bem legal. Eu acho que a TV poderia fazer isso, né? Eu acho, um pouquinho mais, pelo menos. Mas também a gente corre o risco de esvaziar ainda mais e ver
demissão em massa de professores e colocar TV para educar em casa. Faça sua prova online. Pois é. É a tendência do EAD, né? De certa forma. Exatamente. Ô, Thelma, e a utilização da televisão dentro da sala de aula? Não mais a televisão veiculando, mas os programas como meios para que haja um ensino. Eu acho fantástico. Eu lembro que quando tinha um curso oferecido pela Unifeb que chamava Teia do Saber. Teia do Saber. E eu dei uma aula e eu falei assim para os alunos a questão da televisão, como aplicar a televisão em sala de aula. E exatamente, eu pus os alunos para encenarem um programa. Olha que legal. E então eles tinham de fazer, eles tinham de entrevistar, eles tinham de ver fontes, ali mesmo dentro da sala de aula. E aí eu os coloquei para encenar, para apresentar É fantástico. E eu achei interessante isso. Fantástico. Edson, eu fiz um trabalho o ano retrasado com o pessoal para a gente abordar a questão da ética. Para a gente pegar os temas polêmicos que estavam, não só a questão da ética, mas os temas polêmicos que estavam acontecendo na televisão e para que eles saíssem dentro do espaço universitário, né, para que ouvisse a opinião das pessoas. E ali teve pesquisa em cima sobre liberalização da maconha para efeitos medicinais. Teve a questão da corrupção, a opinião das pessoas sobre a corrupção, cota racial. Então eles pegaram vários temas que eram de interesse deles, né, e de interesse público, porque quando você faz isso, por exemplo, você também está... Olha, isso tem repercussão pública? Sim. Tem repercussão, porque esse é um tema que envolve toda a sociedade. Então, se você já faz uma ponte com o menino para ele já entender que tudo que ele fala não é o que ele acha, é o que interfere e modifica a vida, que esse é o papel do jornalista. E é o papel da educação também. Da educação é você interferir e modificar a realidade daquela pessoa. Hoje não se pensa mais na educação assim, vamos... Construção, quer dizer, né? Vamos construir. Não é mais o conteúdo. Ele é importante também, o conteúdo. Mas para que eu tenho esse conteúdo? De que forma eu interfiro? Como eu vou aplicar isso na vida? Não é? Que isso não faz sentido. Não faz sentido. Adorei a sua presença aqui, ter me convidado. Achei que fosse ser difícil falar com você, que você ia me espremer. Mas eu fiquei muito contente pelo convite. Muito obrigado pela participação, adorei também. Obrigadão. E terminamos aqui hoje o nosso programa, Educação e Eles. Até mais.